Deu. Tem bastante coisa, mas é um livro que vale a pena a gente discorrer, conversar, tentar absorver o que a gente pode, o máximo que a gente pode. Aqui, é uma das perguntas, vamos lá, de Ramatiz, e ele, né, feita para ele, e é a seguinte questão. As pesquisas sobre os fenômenos da mediunidade, acabou de perguntar aí, né, da mediunidade aí, não é por acaso, ela não viu, né? As pesquisas sobre os fenômenos da mediunidade e perguntas aos espíritos que tragam novos conhecimentos devem ser levadas a efeito nos centros espíritas, que é conversar com as entidades. A resposta dele sempre é longa, mas vale a pena. Olha lá. Avaliai a obra e a vida de Allan Kardec, que encontrareis as respostas. Os fenômenos da mediunidade, para não serem direcionados e, obviamente, não se tornarem sectários e separatistas nas observações inferidas e catalogadas pelas letras dos homens, devem, dentro dos moldes desse espírito iluminado que um dia conduziu à codificação do espiritismo libertador, universalista, no âmago das obras básicas escritas e na alma do codificador, ser pesquisados não somente nos centros espíritas, mas em todos os locais que vos mostram ao senso de observação racional o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, ele incentiva que a gente pergunte, sim, que tenha perguntas em todos os locais onde possa ter esse intercâmbio encarnado e desencarnado. Com certeza, Kardec, encarnado na atualidade do mundo, estaria pesquisando a mediunidade em amplo escopo para a minuciosa indagação, seja nos rituais xamânicos, nas mentalizações gnósticas, nas canalizações teosóficas, nas lojas Rosa Cruzes, entre tantas outras exemplificações, procurando integrar as diversas frentes de averiguações que se apresentam, contudo, sem influenciá-las. Ou seja, você junta as informações e faz o que ele fez, né? De vários médios e tira a essência daquilo que ele que é o mais que é comum a todos. Em especial na vossa pátria, pela riqueza mística do brasileiro e considerando a índole de pesquisador que conduziu o espírito personificado em Allan Kardec, não há como desprezar à época presente o movimento de Umbanda e os grupos espiritualistas de apometria, novos e vastíssimos territórios de observação ao ânimo perquiridor e isento que deve nortear vossas condutas no campo da observância investigatória do mediunismo. Por que ele coloca mediunismo? Porque toda mediunidade tem um componente de animismo. Então, Atanagildo, Ramatiz, né, chama de mediunismo porque é uma mistura, não tem como separar, e isso está no livro dos médiuns também. Ele só deu o nome de mediunismo. Aí ele continua, Ramatiz, né? Atentai que na ocasião das experimentações mediúnicas analisadas por Kardec, não existiam os centros, a Umbanda e a apometria, nem os médiuns eram espíritas, como entendeis. Essa diversidade de procedências dos canais como o lado de cá, na maioria em residências de várias localidades geográficas diferentes e desconhecidas entre si, foi fundamental para as aferições cortejadas em método científico de comparação que é exigido ao pesquisador. Então, ele coloca, não tinha mesmo, né, gente? Na época de Allan Kardec não tinha médium, não tinha espírita, não existia, ele criou esses termos, não tinha apometria, umbanda, não tinha centro espírita, não tinha nada, era feito nas casas, cada um na sua casa, no seu país, mandava para ele e ele fazia, juntava e fazia o que era comum a todos, né, e tirava aquilo que fosse muito
né, na curva de Gauss, as pontas que não eram tão condizentes com o que ele estava perguntando e com o que ele achava, né, melhor escrever, e que ele também recebia informação dos espíritos para poder escrever da melhor maneira. E aí a gente deixa, né, as interrogações, e a frase de Albert Einstein, que o importante é não deixar de fazer perguntas.